O CEO não entende porque sua noiva se afastou, até descobrir uma verdade que parte seu coração. O sol se punha em São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Felipe, um jovem CEO de 32 anos, estava parado diante da janela de seu escritório no alto de um arranha-céu. Ele segurava uma xícara de café que esfriava lentamente, o olhar perdido na linha do horizonte. A vida parecia perfeita. Ele construíra uma empresa de tecnologia de sucesso, tinha uma equipe leal e, acima de tudo, tinha Laura, sua noiva, a mulher que fazia seu coração bater mais forte. Mas algo estava errado. Nos últimos meses, Laura, com seus olhos brilhantes e sorriso que iluminava qualquer sala, começava a se afastar. As mensagens eram curtas, os encontros raros. E, naquela manhã, ela deixou um bilhete na mesa da cozinha do apartamento que dividiam. Preciso de um tempo, Felipe. Não me procure. Ele releu aquelas palavras até elas se tornarem um peso em seu peito. Por quê? O que ele havia feito de errado? Felipe era o tipo de homem que parecia ter saído de um conto de fadas moderno. Alto, com cabelos castanhos ligeiramente bagunçados, ele tinha um charme despretensioso que conquistava a todos, mas era sua determinação que o levara tão longe. Filho de uma família simples do interior, ele batalhara para transformar sua pequena startup em uma empresa que agora valia milhões. Laura, por outro lado, era sua âncora, sua bússola. Eles se conheceram há 5 anos, numa cafeteria lotada, quando ela, uma ilustradora freelancer de 29 anos, derramou acidentalmente um latte no laptop dele. O que poderia ter sido um desastre virou uma risada compartilhada, um pedido de desculpas e, eventualmente, um amor que nenhum dos dois imaginava ser possível. Naquela noite, Felipe voltou ao apartamento que dividiam, um loft elegante com janelas amplas e paredes decoradas com as aquarelas de Laura. O silêncio era ensurdecedor. Ele pegou o celular, hesitando antes de mandar mais uma mensagem que provavelmente não seria respondida. Laura, por favor, me diz o que está acontecendo. Eu te amo. Vamos conversar. Ele esperou, mas a tela permaneceu inerte. Sentado no sofá, ele se lembrou do dia em que a pediu em noivado, 6 meses antes, em um piquenique improvisado no Minusinu, Parque Ibirapuera. Ela chorou de felicidade e eles passaram a noite planejando o futuro, a casa que comprariam, os filhos que teriam, as viagens pelo mundo. Onde tudo isso tinha ido parar? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Laura estava em seu pequeno estúdio alugado, um espaço apertado que cheirava a tinta e café. Ela estava sentada no chão, cercada por pincéis e telas inacabadas, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seus cabelos longos, que ela sempre prendia em um coque desleixado, caíam sobre os ombros. Laura era uma alma vibrante, alguém que encontrava beleza nos detalhes mais simples, como o som da chuva ou o jeito que a luz dançava nas folhas. Mas agora ela carregava um segredo que a consumia. 3 meses atrás, durante um exame de rotina, o médico a chamara para uma conversa que mudaria tudo. Laura, os resultados mostram algo grave. É uma doença rara e sinto muito, mas o prognóstico é de poucos meses. Ela não contou a ninguém, nem a sua melhor amiga Clara, nem a sua mãe, e acima de tudo, não contou a Felipe. Como poderia? Ele era tão cheio de vida, tão cheio de planos. Ela não queria que ele a visse definhar. Queria que ele fosse feliz, mesmo que isso significasse afastá-lo. Laura pegou o celular e olhou a mensagem de Felipe. Seu dedo pairou sobre a tela querendo responder, mas ela apenas o desligou. É melhor assim, pensou, enquanto uma dor aguda atravessava seu peito, não pela doença, mas pelo vazio de imaginar uma vida sem ele. Ela decidiu que terminaria o noivado, que inventaria uma desculpa qualquer, que o deixaria seguir em frente. Mas cada passo que dava nessa direção
parecia rasgar um pedaço de sua alma. Enquanto isso, Felipe, incapaz de ficar parado, decidiu agir. Ele não era de desistir. Nunca fora. Pegou as chaves do carro e dirigiu até o prédio onde Clara, a melhor amiga de Laura, morava. Clara era uma confeiteira de mão cheia, sempre com um avental manchado de farinha e um sorriso acolhedor. Talvez ela soubesse de algo. Talvez pudesse ajudar. Ele precisava entender por que a mulher que ele amava estava escorregando por entre seus dedos. A noite estava fria e as luzes da cidade refletiam nas poças d'água espalhadas pelas calçadas. Felipe estacionou o carro em frente ao prédio de Clara, um edifício modesto com uma fachada de tijolinhos que parecia guardar histórias em cada rachadura. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Sua mente era um turbilhão de perguntas sem respostas, e a dor de não entender o que estava acontecendo com Laura o consumia. Ele tocou o interfone, e após alguns segundos, a voz alegre de Clara ecoou. Felipe, suba, estou terminando uns cupcakes. O apartamento de Clara cheirava a baunilha e chocolate quente, um contraste reconfortante com o peso que Felipe carregava. Clara, com seus cachos ruivos e óculos de armação redonda, estava na cozinha, com as mãos cobertas de glacê. Nossa, você tá com uma cara péssima, disse ela, limpando as mãos no avental. Felipe tentou sorrir, mas o gesto saiu forçado. Ele se sentou no sofá, segurando a cabeça entre as mãos. Clara, eu não sei o que está acontecendo. Laura terminou comigo. Deixou um bilhete, disse que precisa de um tempo. Ela não responde. Não explica. Você sabe de alguma coisa? Clara hesitou, seus olhos desviando para o chão. Ela sabia do afastamento de Laura, mas não da causa. Laura sempre fora reservada, mesmo com ela, sua amiga de infância. Felipe, eu também notei que ela tá diferente. Há semanas ela tá mais quieta, não vem mais para os nossos cafés, mas ela não me contou nada específico. Clara se aproximou, colocando uma mão no ombro dele. Você sabe como ela... às vezes precisa de espaço para processar as coisas, mas aquelas palavras soavam vazias, até para ela. Algo estava errado, e Clara sentia isso no fundo do coração. Enquanto isso, no estúdio de Laura, a solidão parecia engoli-la. Ela pegou uma das telas que estava pintando, uma paisagem do litoral, onde ela e Felipe passaram um fim de semana inesquecível. Eles haviam caminhado na praia descalços, rindo enquanto as ondas lambiam seus pés. Ele a pegara no colo, girando-a até ela gritar de tanto rir, e depois a beijara sob a luz do pôr do sol. A memória trouxe um sorriso, mas logo as lágrimas voltaram. Laura sabia que não podia voltar atrás. Cada dia que passava, ela sentia o corpo mais fraco, a fadiga que não explicava, os momentos em que a respiração parecia um esforço. Ela queria proteger Felipe, queria que ele lembrasse dela como a mulher vibrante que ele amava, não como alguém preso a uma cama de hospital. De volta ao apartamento de Clara, Felipe não conseguia se conformar. Clara, eu conheço a Laura. Ela não faria isso sem motivo. Ela não é de fugir, de desistir. Tem algo que ela não tá me contando. Ele se levantou, andando de um lado para o outro, a frustração crescendo. Clara o observava, dividida. Parte dela queria ligar para Laura na hora, confrontá-la, mas outra parte respeitava o espaço da amiga. Olha, Felipe, me dá um tempo. Vou tentar falar com ela, tá? Talvez ela se abra comigo. Ele assentiu, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Eu não vou desistir dela, Clara. Não importa o que seja, eu vou descobrir o que está acontecendo. Naquela noite, Laura recebeu uma ligação de Clara. Ela hesitou, mas atendeu a voz fraca. Oi, Clara. Do outro lado, Clara foi direta. Laura, o Felipe está aqui, desesperado. O que está acontecendo com você? Por que está afastando ele assim? Laura sentiu o coração apertar.
Ela inventou uma desculpa, algo sobre precisar de tempo para si mesma, mas sua voz tremia. Clara não acreditou, mas não insistiu. Laura, você sabe que pode contar comigo, né? Sempre. Laura murmurou "eu sei", antes de desligar, as lágrimas escorrendo novamente. Ela olhou para a tela à sua frente, o pincel parado no ar. Como poderia pintar um futuro que ela sabia que não teria? Enquanto isso, Felipe voltou para casa, mas o vazio do apartamento era insuportável. Ele abriu uma gaveta onde guardavam fotos antigas e encontrou uma Polaroid deles dois em um festival de food trucks, com Laura lambuzada de sorvete e ele rindo ao limpar o rosto dela com um guardanapo. A lembrança era tão viva que doía. Ele sabia que algo maior estava por trás do silêncio de Laura e prometeu a si mesmo que descobriria a verdade, custe o que custasse. Os dias seguintes foram um teste de paciência para Felipe. Ele mergulhou no trabalho, tentando preencher o vazio com reuniões e planilhas, mas sua mente sempre voltava para Laura. Cada canto do apartamento trazia uma lembrança. O jeito que ela dançava na cozinha enquanto preparava o jantar. A mania de deixar bilhetinhos com desenhos bobos na geladeira, o som da risada dela ecoando nas noites de filmes. Ele sentia ela em tudo, mas ao mesmo tempo parecia que ela estava a milhas de distância. Felipe decidiu que precisava fazer algo além de esperar. Ele começou a procurar pistas, revisitando os lugares que eram especiais para eles, na esperança de encontrar Laura ou pelo menos entender o que a estava afastando. Enquanto isso, Laura enfrentava sua própria batalha. No estúdio, ela passava horas tentando pintar, mas sua energia parecia se esvair mais a cada dia. O pincel tremia em suas mãos e ela precisava parar com frequência para recuperar o fôlego. Em uma manhã particularmente difícil, ela recebeu uma ligação do médico. "Laura, precisamos ajustar seu tratamento. Os sintomas podem piorar, mas há coisas que podemos fazer para te dar mais conforto." A palavra conforto soava como uma sentença. Ela agradeceu, desligou e se sentou no chão, abraçando os joelhos. A ideia de contar a Felipe a verdade passou por sua mente, mas ela a afastou. Ele não merece carregar esse peso, pensou. Em vez disso, ela decidiu escrever um diário, um lugar onde pudesse despejar seus medos, seus sonhos interrompidos e o amor que ainda sentia por Felipe. Cada palavra era como um adeus, que ela não tinha coragem de dizer em voz alta. Do outro lado da cidade, Felipe foi até o café onde ele e Laura se conheceram. O lugar ainda tinha o mesmo charme caótico, com o aroma de café moído e o som de conversas misturado ao tilintar de xícaras. Ele se sentou na mesma mesa de 5 anos atrás, onde Laura derramara o latte no laptop dele. Naquele dia, ela ficou tão envergonhada que insistiu em pagar a conta dele. E ele, encantado com o jeito desajeitado dela, pediu o número do celular como reparação. Agora, sentado ali, ele observava as pessoas entrando e saindo, esperando, talvez, que ela aparecesse por acaso. Mas Laura não veio. Em vez disso, uma garçonete que os conhecia de suas visitas frequentes se aproximou. "Cadê a Laura? Faz tempo que não vejo vocês dois juntos aqui." Felipe forçou um sorriso. "Ela tá precisando de um tempo." A garçonete franziu a testa, mas não insistiu. Naquela noite, Clara decidiu agir. Ela estava preocupada com Laura, que continuava esquiva, respondendo mensagens com monossílabos. Clara marcou um encontro com ela em um parque pequeno, onde costumavam tomar sorvete e conversar sobre a vida. Laura chegou atrasada, com olheiras profundas e um sorriso frágil. "Desculpa, Clara, tá corrido." Clara não comprou a desculpa. Sentadas em um banco, com o som de crianças brincando ao fundo, Clara segurou a mão da amiga. "Laura, para de me tratar como se eu fosse boba. Você tá diferente, tá magra, tá apagada. Me conta o que tá acontecendo." Laura olhou para o chão, os olhos marejados. Por um momento ela quase cedeu, quase deixou a verdade escapar.
Mas, em vez disso, disse: "É só cansaço, Clara. Muitos projetos, sabe?" Clara apertou a mão dela com mais força. "Eu te conheço desde os 10 anos. Você não me engana." Enquanto isso, Felipe, sem saber da conversa, decidiu visitar a mãe de Laura, Dona Ana, uma mulher calorosa que sempre o tratara como filho. Ele bateu à porta do pequeno sobrado onde Laura crescera, e Dona Ana o recebeu com um abraço apertado. "Felipe, que saudade! Mas cadê a Laura?" Ele hesitou sem querer preocupá-la, mas acabou contando sobre o bilhete e o silêncio. Dona Ana franziu a testa confusa. "Ela não me disse nada, mas... Agora que você falou, ela tá estranha comigo também. Mal me visita e quando liga, parece que tá se despedindo." Aquelas palavras acertaram Felipe como um soco. Despedindo? Ele agradeceu e prometeu voltar, mas saiu com o coração ainda mais apertado. Algo grande estava acontecendo, e ele estava determinado a descobrir o quê. Laura, voltando para o estúdio, após o encontro com Clara, parou em uma praça onde ela e Felipe costumavam passear. Ela se sentou em um banco, observando um casal idoso que caminhava de mãos dadas. Eles riam, compartilhando um sorvete, e Laura sentiu uma pontada de inveja e tristeza. Ela queria isso com Felipe, envelhecer ao lado dele, rir das pequenas coisas, construir uma vida. Mas o destino tinha outros planos. Ela pegou o diário e escreveu: "Felipe, você merece alguém que possa te dar o mundo. Eu só queria que esse alguém fosse eu." A manhã seguinte trouxe uma chuva fina que tamborilava nas janelas do estúdio de Laura. Ela acordou com uma dor insistente no peito, não apenas emocional, mas física, um lembrete cruel de sua condição. O diário, agora repleto de páginas, com sua caligrafia trêmula, estava ao lado da cama improvisada que ela montara no canto do estúdio. Laura se levantou com dificuldade, pegou uma xícara de chá de camomila e se sentou diante de uma tela em branco. Queria pintar algo que capturasse a essência de quem ela era, algo que deixasse um pedaço de si para o mundo. Mas as ideias não vinham. Sua mente estava nublada, dividida entre o desejo de viver plenamente os dias que lhe restavam e a culpa de manter Felipe no escuro. Enquanto isso, Felipe continuava sua busca. Ele não era mais o homem confiante que comandava reuniões com precisão cirúrgica. Agora, havia uma vulnerabilidade em seus olhos, uma inquietação que seus funcionários notavam, mas não comentavam. Ele decidiu revisitar o celular de Laura, que ela deixara no apartamento antes de partir. Não queria invadir a privacidade dela, mas a angústia o estava consumindo. Ao desbloquear o aparelho, a senha era a data do primeiro encontro deles, algo que o fez sorrir com amargura. Ele encontrou mensagens antigas entre Laura e Clara. Nada parecia fora do comum, até que ele viu uma notificação de lembrete. Consulta Dr. Mendes, 14 horas, terça-feira. Era de 2 semanas atrás. Felipe franziu a testa. Laura nunca mencionara consultas médicas. Ele anotou o nome do médico e decidiu investigar. No mesmo dia, Clara, ainda abalada pela conversa no Minos Park, resolveu confrontar Laura novamente. Ela apareceu no estúdio sem avisar, batendo a porta com determinação. Laura abriu, surpresa, o rosto pálido contrastando com o moletom largo que usava. "Clara, o que você está fazendo aqui?" perguntou, tentando soar casual. Clara cruzou os braços. "Chega de desculpas, Laura. Eu sei que tem algo errado. Você tá magra, tá exausta e não é só cansaço de trabalho. Me diz a verdade." Laura sentiu o peso das palavras da amiga como uma avalanche. Ela abriu a boca para negar, mas algo em seu coração cedeu. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedi-las e ela desabou no chão, abraçando os joelhos. "Clara, eu tô doente. Muito doente. Não tem cura e me resta pouco tempo." Clara ficou paralisada, os olhos arregalados. "Como assim, Laura?
Por que você não me contou? E o Felipe, ele sabe? Laura balançou a cabeça soluçando. Não, ele não. Pode saber, eu terminei com ele porque não quero que ele veja isso. Quero que ele siga em frente, que seja feliz. Clara se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. Laura, isso não é justo. Ele te ama, ele merece saber a verdade. Mas Laura foi firme, mesmo com a voz embargada. Promete, Clara. Promete que não vai contar a ele, por favor. Clara, com lágrimas escorrendo, assentiu relutantemente, mas seu coração estava partido pela amiga e por Felipe. Enquanto isso, Felipe conseguiu o telefone do consultório do Dr. Mendes. Ele ligou, fingindo ser um parente, e perguntou sobre a consulta de Laura. A recepcionista, após alguma hesitação, confirmou que Laura era paciente, mas não deu detalhes, citando confidencialidade. Aquilo foi o suficiente para acender um alarme em Felipe. Ele sentiu um frio na espinha. Doente? Será que é isso? Ele decidiu que confrontaria Laura diretamente, mas antes precisava de mais respostas. Ele marcou uma reunião com Clara para o dia seguinte, sem saber que ela carregava um segredo que mudaria tudo. Naquela noite, Laura pegou o diário novamente. Escreveu: Felipe hoje viu um casal na rua e por um segundo imaginei que éramos nós, velhinhos, rindo juntos. Queria tanto que fosse verdade, mas sei que você vai encontrar alguém que te dê isso. Só espero que me perdoe por te afastar. Ela fechou o caderno, sentindo uma exaustão profunda. Enquanto isso, Felipe, em casa, olhava para a aliança, que Laura deixara na mesa de cabeceira. Ele a segurou com força, como se pudesse, de alguma forma, trazer ela de volta. A verdade estava mais perto do que ele imaginava, e cada passo que ele dava o levava para um confronto que mudaria suas vidas para sempre. A chuva cessara, mas o céu de São Paulo permanecia cinzento, como se refletisse o peso que pairava sobre Felipe e Laura. No apartamento de Clara, Felipe chegou com os olhos fundos, a barba por fazer e uma determinação que beirava a obsessão. Ele segurava o celular onde encontrara o lembrete da consulta de Laura e sua voz tremia ao falar. Clara, eu sei que a Laura tá vendo um médico. Encontrei um lembrete no celular dela. Você sabe de alguma coisa, não sabe? Por favor, não me esconda nada. Clara, sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá intocada, sentiu o coração disparar. Ela prometera a Laura não contar. Mas ver Felipe tão desesperado, tão perdido, era como um golpe. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. Felipe, eu não posso trair a confiança dela, disse Clara, a voz quase um sussurro. Mas seus olhos a traíram, marejados de lágrimas que ela tentou conter. Felipe se inclinou para frente, as mãos apoiadas na mesa. Clara, eu amo a Laura, ela é tudo para mim. Se ela tá doente, se tá passando por algo, eu preciso saber. Não posso ajudar se não souber a verdade. A sinceridade na voz dele, misturada com a angústia, quebrou as defesas de Clara. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Ela tá doente, Felipe. Muito doente. Uma doença rara. Ela não tem muito tempo. As palavras saíram como uma enxurrada. E Clara imediatamente se arrependeu, mas era tarde demais. Felipe sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O ar parecia insuficiente e ele se apoiou na cadeira para não cair. Doente? Quanto tempo? O que ela tem? Sua voz era um misto de choque e desespero. Clara, ainda chorando, balançou a cabeça. Ela não me deu detalhes, só disse que é grave e que não tem cura. Ela terminou com você porque não quer que você sofra, Felipe. Ela acha que te afastar é o melhor para você. Felipe ficou em silêncio, o rosto pálido, as mãos tremendo. Ele se lembrou de cada momento com Laura, o jeito que ela ria até perder o fôlego, como ela o abraçava com força depois de um dia ruim, os planos que fizeram para o futuro.
Tudo isso estava escorregando por entre seus dedos e ele não podia aceitar. Enquanto isso, Laura, em seu estúdio, tentava encontrar forças para continuar. Ela pegou uma tela nova e começou a pintar. Não uma paisagem, mas um autorretrato. Não era vaidade, mas uma forma de se reconciliar com quem ela era, com o tempo que lhe restava. Ela misturava cores com cuidado, tentando capturar o brilho de seus olhos, o mesmo brilho que Felipe sempre dizia amar. Mas a cada pincelada, a fraqueza em seus braços a lembrava da realidade. Ela parou, exausta, e olhou para o diário ao lado. Escreveu: "Hoje pensei em te ligar, Felipe. Queria ouvir sua voz, dizer que te amo, mas como posso te arrastar para esse abismo comigo?" Felipe, ainda no apartamento de Clara, tomou uma decisão. Ele não ia esperar mais. "Onde ela tá, Clara? Me diz onde ela tá agora." Clara hesitou, mas viu nos olhos dele uma resolução que não podia ser ignorada. "Ela tá no estúdio dela, na Vila Madalena." "Mas Felipe, vai com calma. Ela tá frágil." Ele agradeceu com um aceno rápido e saiu, o coração batendo forte. Enquanto dirigia pelas ruas molhadas, ele sentia uma mistura de medo, raiva e amor. Raiva por Laura ter escondido algo tão grande, medo do que viria e um amor que parecia crescer ainda mais diante da possibilidade de perdê-la. Chegando ao estúdio, Felipe bateu a porta com firmeza, mas sem agressividade. Laura abriu, surpresa, e por um momento eles apenas se olharam. Ela estava pálida, com olheiras profundas, mas ainda era a mulher que ele amava, a mulher que ele queria ao seu lado para sempre. "Laura, eu sei de tudo", disse ele, a voz embargada. "Por que você não me contou? Por que tentou me afastar?" Laura tentou falar, mas as lágrimas vieram primeiro. Ela deu um passo atrás, como se quisesse fugir, mas Felipe a segurou pelos braços gentilmente. "Eu te amo, Laura. Não importa o que está acontecendo, eu quero estar com você. Me deixa estar com você." E ali, sob a luz fraca do estúdio, com o cheiro de tinta no ar, os dois se abraçaram, chorando juntos, enquanto a verdade, tão dolorosa, finalmente os unia novamente. O abraço no estúdio de Laura parecia conter o peso de todos os dias que eles passaram separados. Felipe segurava Laura com cuidado, como se temesse que ela pudesse se desfazer em seus braços. Ela, ainda tremendo de emoção, descansou a cabeça no peito dele, ouvindo o batimento acelerado do seu coração. O cheiro familiar do perfume dele, uma mistura de cedro e algo fresco, trouxe de volta memórias de noites em que eles se aninhavam no sofá, planejando o futuro. Mas agora, o futuro era uma palavra incerta, e Laura não sabia como navegar por ele. "Felipe, eu não queria te machucar", sussurrou ela, a voz fraca, mas cheia de sentimento. "Eu só queria te proteger." Felipe se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. Aqueles olhos castanhos, que sempre pareceram esconder um universo inteiro, agora brilhavam com lágrimas e vulnerabilidade. "Proteger? Laura, você é minha vida. Não tem proteção que valha te perder. Por que você achou que eu não aguentaria estar com você nisso?" Ele segurou o rosto dela com as mãos, limpando uma lágrima com o polegar. Laura tentou desviar o olhar, mas ele a segurou com firmeza gentil. "Fala comigo, me deixe entender." Laura respirou fundo, sentindo o peso da verdade que ela tentara enterrar. Eles se sentaram no chão do estúdio, cercados pelas telas que contavam pedaços da alma dela. "Eu descobri há 3 meses", começou ela, a voz tremendo. "É uma doença rara no sistema nervoso. Não tem cura, e os médicos disseram que eu tenho meses, talvez menos." Cada palavra parecia arrancar um pedaço dela, e Felipe sentiu o coração se partir. Ele quis interromper, perguntar mais, mas apenas ouviu, deixando-a continuar. "Eu não queria que você me visse assim, Felipe.
Não queria que você lembrasse de mim como alguém fraca, doente. Queria que você guardasse as memórias boas, as risadas, as nossas aventuras. Felipe balançou a cabeça, os olhos marejados. Laura, você não entende? Eu te amo por quem você é, não por quem você acha que precisa ser. Cada momento com você, bom ou ruim, é o que me faz inteiro. Eu quero estar com você em cada dia, em cada segundo que você tiver. Ele segurou as mãos dela, que estavam frias, e as aqueceu entre as suas. Você não decide por mim o que eu posso ou não aguentar. Eu escolho você, sempre. Laura chorou, mas dessa vez havia um alívio misturado às lágrimas. Pela primeira vez em meses, ela não se sentia sozinha. Eles passaram horas ali, falando, como não faziam há muito tempo. Laura contou sobre as consultas, os sintomas que tentava esconder, o medo que a consumia. Felipe ouviu cada palavra, sentindo a dor dela como se fosse sua, mas também uma determinação crescente. Nós vamos fazer desses meses os mais incríveis da sua vida, disse ele, com uma convicção que fez Laura sorrir, mesmo que timidamente. Vamos viver tudo o que sempre sonhamos, juntos. Naquela noite, Felipe convenceu Laura a voltar para o apartamento deles. Quando chegaram, ele a levou para o quarto, onde ela se deitou exausta. Ele se sentou ao lado dela, acariciando seus cabelos enquanto ela adormecia. Pela primeira vez em semanas, Laura dormiu em paz, com o calor do corpo dele ao seu lado. Felipe, porém, ficou acordado, olhando para o teto. A realidade da doença de Laura era um monstro que ele ainda não sabia como enfrentar. Mas uma coisa era certa, ele não a deixaria enfrentar isso sozinha. Ele pegou o celular e começou a fazer uma lista de tudo o que queria fazer com ela. Pequenas coisas, como cozinhar juntos, e grandes sonhos, como uma viagem para um lugar que ela sempre quis conhecer. Ele queria dar a ela o mundo, mesmo que o tempo fosse curto. Enquanto Laura dormia, sonhou com um campo de girassóis, um lugar que ela e Felipe visitaram uma vez, onde ele a fez rodopiar até os dois caírem na grama, rindo como crianças. No sonho, ela não sentia dor, não havia peso. Era só ela, Felipe e o sol brilhando acima deles. Quando acordou pela manhã, encontrou Felipe ao seu lado, segurando sua mão, e soube que, apesar de tudo, eles ainda tinham um ao outro. A luz da manhã entrava pelas cortinas do apartamento, iluminando o rosto de Laura, que dormia serenamente ao lado de Felipe. Ele a observava, notando cada detalhe, a curva suave de seus cílios, a forma como ela respirava lentamente, como se, por um momento, a doença não existisse. Felipe não dormira muito, mas a presença dela ali, de volta em casa, era como um bálsamo para a angústia que o consumira nas últimas semanas. Ele se levantou com cuidado para não acordá-la e foi para a cozinha, decidido a começar o dia com algo especial. Preparou um café da manhã simples, mas cheio de carinho, panquecas com calda de morango, do jeito que Laura amava, e um suco de laranja fresco. Quando ela acordou, o cheiro a atraiu até a cozinha, e pela primeira vez em meses, ela riu de verdade ao ver Felipe com um avental manchado de farinha, tentando virar uma panqueca que grudara na frigideira. "Você é péssimo nisso", brincou. Laura, sentando-se à mesa com um sorriso tímido. Felipe riu, aliviado por ouvir aquele tom leve na voz dela. "Ei, eu sou um CEO, não um chefe, mas por você, eu tento." Eles comeram juntos, trocando olhares e pequenas histórias, como se tentassem recuperar o tempo perdido. Mas havia uma fragilidade no ar, uma verdade que nenhum dos dois mencionava diretamente. Laura sabia que seus dias eram contados, e Felipe, mesmo com sua determinação, sentia o peso dessa realidade. Após o café, Felipe pegou a lista que começara na noite anterior. "Laura, eu estive pensando", disse ele, sentando-se ao lado dela no sofá. "Quero que a gente viva cada momento como se fosse o mais importante. O que você sempre quis fazer, mas nunca teve chance."
Laura hesitou, surpresa com a pergunta. Ela pensou por um momento, os olhos brilhando com uma mistura de nostalgia e esperança. Sabe aquele farol em Ilhabela? Aquele que a gente viu numa revista e prometeu visitar? Sempre quis ver o pôr do sol de lá com você. Felipe sorriu, enotando mentalmente. Então é para lá que a gente vai. Que tal esse fim de semana? Laura tentou protestar, preocupada com sua saúde e com o cansaço que a viagem poderia trazer. Mas Felipe foi firme. Laura, você não vai passar seus dias se escondendo. Vamos viver juntos. Eu cuido de tudo. Ela cedeu, não porque acreditava que seria fácil, mas porque o amor nos olhos dele era impossível de ignorar. Eles passaram o dia planejando a viagem, rindo enquanto escolhiam músicas para a estrada e relembrando histórias de outras aventuras. Por um momento, era como se o mundo lá fora, com suas incertezas, não existisse. Naquela tarde, Felipe levou Laura ao Parque Ibirapuera, onde ele a pedira em noivado. Eles caminharam lentamente de mãos dadas, enquanto ela se apoiava no braço dele. O ar estava fresco e as árvores balançavam com uma brisa suave. Laura parou diante de um lago, onde patos nadavam tranquilamente. Lembra quando a gente veio aqui e você tentou me convencer a nadar com os patos? Perguntou ela rindo. Felipe deu uma gargalhada. Eu juro que achei que seria romântico, até perceber que aqueles patos eram territorialistas. Eles riram juntos, e Laura descansou a cabeça no ombro dele. Obrigada, Felipe, por não desistir de mim. Naquela noite, enquanto Laura tomava um banho quente, Felipe conversou com Clara por telefone, atualizando-a sobre a reconciliação. Clara, aliviada, mas ainda emocionada, disse: Cuida dela, Felipe. Ela é teimosa, mas é a melhor pessoa que eu conheço. Ele prometeu, com a voz firme, mas o coração apertado. Antes de dormir, Laura pegou o diário e escreveu: Hoje, pela primeira vez em meses, senti o sol de novo. Não na pele, mas no coração. Felipe, você é minha luz. Espero que esses dias sejam suficientes para te mostrar o quanto te amo. A viagem para Ilhabela estava marcada, e Felipe sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Ele queria que cada momento com Laura fosse perfeito, um presente para ela e para si mesmo. Mas no fundo, ele sabia que o tempo estava contra eles, e isso tornava cada sorriso, cada toque ainda mais precioso. A estrada para Ilhabela serpenteava entre o verde vibrante da Mata Atlântica e o brilho do mar ao longe, enquanto Felipe dirigia, com Laura ao seu lado, cantarolando uma música antiga que tocava no rádio. Ela usava um chapéu de palha que insistira em levar, dizendo que a fazia se sentir como uma aventureira de filme. Felipe sorria toda vez que olhava para ela, notando como o vento bagunçava os fios de cabelo que escapavam do coque. Apesar da palidez e da fragilidade que a doença deixava mais evidente, Laura parecia viva naquele momento, com os olhos brilhando enquanto apontava para as montanhas. Olha, Felipe, parece que a gente está entrando num quadro. Ele riu, apertando a mão dela. Você é o quadro mais bonito que eu já vi. Chegaram a Ilhabela no fim da tarde, hospedando-se numa pousada charmosa com vista para o mar. Laura estava cansada da viagem, mas recusava descansar. Quero ver o farol hoje, Felipe. Não quero esperar. Ele hesitou, preocupado com a saúde dela, mas o brilho determinado nos olhos dela o convenceu. Eles pegaram um jipe alugado e subiram uma trilha até o farol da Ponta das Canas, um lugar isolado onde o vento carregava o sal do mar. Laura se apoiava no braço dele, caminhando devagar, mas com um sorriso que parecia desafiar o cansaço. Quando chegaram ao topo, o sol estava começando a se pôr, pintando o céu de tons de laranja, rosa e roxo. Eles se sentaram numa pedra, abraçados, enquanto o sol mergulhava no horizonte.
Laura encostou a cabeça no ombro de Felipe e por um momento nenhum dos dois falou. O som das ondas quebrando lá embaixo e o canto distante das gaivotas preenchiam o silêncio. Sabe, eu sempre imaginei esse momento, disse Laura, a voz suave. Mas agora que estou aqui com você, é ainda mais perfeito do que sonhei. Felipe sentiu um nó na garganta, mas segurou as lágrimas. Laura, cada segundo com você é mais do que eu mereço. Prometo que vamos ter muitos outros momentos. Assim, ela sorriu, mas havia uma sombra de tristeza em seus olhos, como se soubesse que o tempo não estava do lado deles. Naquela noite, na pousada, eles jantaram na varanda sob a luz de velas. Laura insistiu em experimentar um prato local de camarão, rindo quando uma gota de molho caiu em seu queixo. Felipe a limpou com um guardanapo e os dois trocaram um olhar que dizia mais do que palavras. Depois do jantar, ele a surpreendeu com uma caixinha que tirou do bolso. Não é justo você ter deixado sua aliança em casa, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas delicado, com uma pequena pedra que brilhava à luz das velas. Quero me casar com você, Laura. Não amanhã, não em meses. Quero me casar agora, aqui com você. Laura ficou sem ar, as lágrimas escorrendo enquanto segurava a mão dele. Felipe, eu não sei se... Ele a interrompeu com firmeza e ternura. Você é minha esposa, Laura, desde o dia que te conheci. Vamos fazer isso do nosso jeito. Eles não tinham um padre ou uma cerimônia formal, mas naquela noite, sob as estrelas de Ilhabela, trocaram votos improvisados. Laura prometeu amá-lo, com cada batida de seu coração, e Felipe jurou fazer dela a mulher mais feliz, não importa quantos dias tivessem. Eles selaram o momento com um beijo, e Laura, rindo entre lágrimas, disse: Você é louco, sabia? Mas é por isso que te amo. Eles dançaram na varanda, com a música vindo de um rádio velho da pousada, e por algumas horas o mundo era só deles. De volta ao quarto, Laura adormeceu nos braços de Felipe, mas ele ficou acordado, segurando-a com cuidado. Ele sabia que a doença dela não daria trégua, mas naquele momento, com o som da respiração dela e o calor do corpo dela contra o seu, ele sentiu uma paz que não explicava. Ele sussurrou tão baixo que ela não ouviu. Você é meu lar. Laura, sempre vai ser. A volta de Ilhabela trouxe uma nova energia para Laura e Felipe, como se o tempo que passaram juntos no farol tivesse reacendido uma chama que a doença ameaçava apagar. No apartamento, agora novamente compartilhado, os dias ganharam uma rotina doce, mas tingida pela urgência de aproveitar cada instante. Felipe reduzira drasticamente suas horas no escritório, delegando tarefas para poder ficar com Laura. Ele a surpreendia com pequenos gestos. Um café da manhã com flores colhidas no jardim do prédio. Noites de jogos de tabuleiro onde Laura trapaceava descaradamente, rindo até tossir, e tardes em que ele a ajudava a pintar, mesmo sendo um desastre. Com pincéis. Você é melhor com planilhas do que com arte, brincava Laura, enquanto ele tentava, sem sucesso, pintar uma árvore que parecia mais um guarda-chuva torto. Laura, apesar da fraqueza crescente, sentia o coração mais leve. Estar com Felipe, sem segredos entre eles, era como recuperar uma parte de si que ela achava perdida. Mas a doença não dava trégua. Havia dias em que ela mal conseguia sair da cama, e Felipe, com um sorriso que escondia sua dor, a carregava para o sofá, cobrindo-a com uma manta e contando histórias engraçadas de sua infância para distraí-la. Uma tarde, enquanto assistiam a um filme antigo, Laura segurou a mão dele e disse: Sabe, eu nunca pensei que poderia ser tão feliz, mesmo sabendo que o tempo é curto. Felipe beijou a testa dela, incapaz de responder, porque as palavras travavam na garganta.
Uma novidade inesperada mudou o rumo de suas vidas. Durante uma consulta de rotina, o médico de Laura, Dr. Mendes, pediu exames adicionais após notar algo incomum. Dias depois, ele chamou Laura e Felipe ao consultório. Com uma expressão que misturava cautela e surpresa, ele disse: Laura, os exames mostram que você está grávida. É muito cedo, mas é real. Laura ficou paralisada, as mãos apertando as de Felipe. Grávida? Como isso era possível com seu corpo tão frágil? Felipe, por sua vez, sentiu uma onda de emoções. Alegria, medo, esperança. Isso é seguro para ela, com a doença? Perguntou ele, a voz tensa. O médico foi honesto. É arriscado, Laura. A gravidez pode acelerar a progressão da doença. Mas com cuidado extremo, é possível seguir em frente, se for sua escolha. Naquela noite, no apartamento, Laura e Felipe tiveram uma conversa longa e emocional. Laura estava dividida. Felipe, eu quero isso, quero nossa filha, quero deixar algo nosso no mundo, mas tenho medo de não estar aqui para ela. Felipe, com lágrimas nos olhos, segurou o rosto dela. Laura, você já é a melhor mãe que ela poderia ter. E eu prometo, se você quiser isso, vamos fazer dar certo. Ela vai saber quem você é, o quanto você a amou. Após muitas lágrimas e abraços, Laura decidiu seguir com a gravidez, sabendo que cada dia seria uma batalha, mas também um presente. Eles começaram a sonhar com a filha, dando a ela o nome de Aurora. Um nome que Laura dizia ser como a luz que nasce depois da noite. Felipe transformou um canto do apartamento num pequeno quarto para o bebê, pintando as paredes de amarelo claro, a cor favorita de Laura. Ela, mesmo cansada, desenhava pequenos animais em aquarela para decorar o quarto, cada traço feito com amor. Clara, ao saber da novidade, chorou de emoção e se tornou uma presença constante, levando bolinhos e ajudando com os preparativos. Vocês vão ser os melhores pais, disse ela, abraçando Laura com cuidado. Mas os dias não eram só de esperança. Laura enfrentava crises de fraqueza, e Felipe, por mais que tentasse ser forte, às vezes desabava sozinho no banheiro, deixando as lágrimas caírem enquanto a água do chuveiro abafava o som. Ele queria ser o pilar dela, mas a ideia de perdê-la, agora com a filha a caminho, era quase insuportável. Ainda assim, ele se levantava, enxugava o rosto e voltava para ela com um sorriso, porque sabia que cada momento juntos era um tesouro. Os meses seguintes foram uma dança delicada entre esperança e fragilidade. Laura, agora no 4º mês de gravidez, sentia a Aurora se mexendo dentro dela, pequenos movimentos que eram como sussurros de vida em meio à sombra de sua doença. Cada ultrassom era um evento, com Felipe segurando a mão dela, os olhos brilhando ao ver a filha na tela. Ele guardava cada imagem, colando-as num caderno que chamava de O Livro da Aurora, onde também anotava ideias para histórias que contaria à filha um dia. Laura, apesar do cansaço que a consumia, encontrava forças naqueles momentos. Ela vai ter seus olhos, Felipe, dizia sorrindo enquanto acariciava a barriga. Ele respondia beijando-a suavemente. Tomara que tenha o seu coração. A rotina deles se ajustou à nova realidade. Felipe contratou uma enfermeira para ajudar Laura em casa, garantindo que ela tivesse o cuidado necessário sem perder a intimidade do lar. Ele também organizou uma cerimônia íntima para oficializar o casamento, já que os votos em Ilhabela, embora perfeitos, não tinham validade legal. Num fim de tarde ensolarado, no terraço do prédio, com Clara, Dona Ana e alguns amigos próximos, Laura e Felipe se casaram. Ela usava um vestido leve, com flores trançadas no cabelo, e ele, um terno simples, mas com um sorriso que iluminava tudo.
Quando trocaram as alianças, Laura sussurrou: "Você é meu para sempre, Felipe." Ele respondeu com a voz embargada: "E você é o meu sempre, Laura." A gravidez, porém, trouxe desafios. Laura enfrentava dores frequentes e as consultas com o doutor Mendes eram cada vez mais tensas. "Você precisa descansar mais, Laura. Seu corpo está sob muito estresse", alertava ele. Mas Laura, teimosa como sempre, queria aproveitar cada dia. Uma tarde, ela insistiu em ir a uma feirinha de artesanato na Vila Madalena, onde comprou um mobile de pássaros coloridos para o quarto de Aurora. Felipe a acompanhava, carregando as sacolas e rindo quando ela parava para admirar cada barraca. "Você vai transformar nossa filha numa colecionadora de bugigangas", brincou ele. Laura riu, mas precisou se sentar, a respiração ofegante. Felipe se ajoelhou ao lado dela, escondendo a preocupação com um sorriso. "Tá tudo bem, meu amor. Vamos devagar." Clara tornou-se uma presença indispensável, aparecendo com bolos e histórias engraçadas para animar Laura. Numa dessas visitas, ela trouxe um álbum de fotos da infância dela e de Laura, relembrando aventuras de quando eram adolescentes, como a vez que tentaram fazer um piquenique na chuva e acabaram encharcadas, rindo até doer a barriga. Laura, segurando o álbum, olhou para Clara com gratidão. "Você sempre esteve comigo, né? Mesmo quando eu era uma idiota teimosa." Clara riu, enxugando uma lágrima. "E sempre vou estar, sua teimosa." Enquanto isso, Felipe lutava para manter a esperança. Ele lia tudo o que podia sobre a doença de Laura, procurando tratamentos experimentais, mesmo sabendo que as chances eram mínimas. À noite, quando Laura dormia, ele escrevia no Livro da Aurora, contando à filha sobre a mãe. "Sua mãe é a pessoa mais forte que conheço, Aurora. Ela pinta o mundo com cores que ninguém mais vê. Um dia você vai sentir o amor dela em tudo." Ele fechava o caderno com lágrimas nos olhos, mas com uma determinação renovada de fazer cada dia contar. Numa noite tranquila, Laura teve um sonho vívido. Ela segurava Aurora nos braços, numa praia como a de Ilhabela, com Felipe ao seu lado. No sonho, ela não sentia dor, apenas amor. Ao acordar, ela encontrou Felipe dormindo ao seu lado, a mão dela ainda entrelaçada na dele. Ela sorriu, sabendo que mesmo com o tempo contra eles, cada momento era uma vitória. Aurora seria o legado deles, e Laura estava determinada a dar a ela todo o amor que pudesse. O 7º mês de gravidez chegou com uma mistura agridoce de esperança e medo. Laura, agora visivelmente mais frágil, carregava uma barriga arredondada que parecia um milagre em meio à sua condição. Cada movimento de Aurora era um lembrete de que a vida continuava, mesmo quando o corpo dela parecia querer desistir. Felipe, sempre ao seu lado, tornou-se seu porto seguro, organizando consultas, ajustando a casa para maior conforto e enchendo os dias com pequenos momentos de alegria. Ele pendurou o mobile de pássaros coloridos no quarto de Aurora, e Laura, ao vê-lo girar suavemente com a brisa, chorou de emoção. "Ela vai amar isso", disse a voz suave, imaginando a filha olhando para aqueles pássaros com os mesmos olhos curiosos que ela tinha. Uma manhã, Felipe surpreendeu Laura com uma ideia. Um piquenique no terraço do prédio, como uma homenagem ao dia em que ele a pediu em noivado. Ele espalhou uma manta, trouxe uma cesta com sanduíches, suco de laranja e os biscoitos amanteigados que Clara havia feito. Laura, embora cansada, riu ao ver o esforço dele. "Você tá tentando me engordar, né?" brincou, mordendo um sanduíche. Felipe sorriu, mas seus olhos brilhavam com uma ternura que escondia a dor de notar como ela estava mais magra, mais pálida. Eles passaram a tarde ali, sob um céu azul de inverno, contando histórias e fazendo planos para Aurora. Laura sugeriu que a filha aprendesse a pintar, enquanto Felipe insistia que ela seria uma craque no futebol.
Imagina ela com uma bola nos pés, driblando todo mundo, disse ele, fazendo Laura gargalhar até tossir, mas nem todos os dias eram leves. Uma noite, Laura teve uma crise de dor tão intensa que precisou ser internada por algumas horas. Felipe ficou ao lado dela no hospital, segurando sua mão enquanto ela tentava respirar fundo, os olhos fechados contra a dor. O Dr. Mendes foi claro. A gravidez está sobrecarregando o corpo dela. Estamos fazendo o possível, mas ela precisa de repouso absoluto. Felipe assentiu, mas por dentro sentia um desespero silencioso. Ele queria gritar, perguntar por que o destino estava sendo tão cruel. Mas apenas beijou a testa de Laura e sussurrou: "Você é mais forte do que isso, meu amor. A gente vai passar por isso juntos." Quando voltaram para casa, Laura pediu para ver o livro da Aurora. Felipe hesitou, achando que era algo só dele, mas entregou o caderno. Ela leu as palavras que ele escrevera, cada frase um testemunho do amor deles. "Você escreveu que eu sou corajosa", disse ela com lágrimas nos olhos. "Mas eu só sou assim por causa de você, Felipe." Ele a abraçou e eles ficaram em silêncio, o peso do amor e da incerteza misturados no ar. Clara, sempre presente, organizou uma pequena surpresa. Um chá de bebê improvisado com Dona Ana e alguns amigos próximos. Eles encheram o apartamento de balões cor-de-rosa e brancos, e Laura, mesmo cansada, sorriu ao abrir presentes como bodes minúsculos e um ursinho de pelúcia que ela imediatamente abraçou. "Aurora vai amar você", disse rindo, enquanto segurava o ursinho contra a barriga. Felipe observava, o coração cheio de gratidão por aquelas pessoas que amavam Laura quase tanto quanto ele. Mas à noite, quando todos foram embora, ele encontrou Laura no quarto, olhando para o mobile de pássaros com uma expressão distante. "Você acha que ela vai se lembrar de mim?" perguntou, a voz quase inaudível. Felipe se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. "Ela vai te conhecer em cada história que eu contar, em cada traço seu que ela herdar. Você vai estar com ela, sempre." Naquela noite, Laura escreveu no diário: "Aurora, minha menina, você é o melhor de mim. Espero que sinta meu amor, mesmo que eu não possa te segurar por muito tempo. Seu pai vai te mostrar o mundo, e eu estarei lá, em cada raio de sol que tocar seu rosto." Ela fechou o caderno, sentindo uma paz agridoce, enquanto Felipe dormia ao seu lado, a mão descansando protetoramente sobre a barriga dela. O 8º mês de gravidez trouxe uma urgência silenciosa para a vida de Laura e Felipe. A barriga de Laura estava mais evidente, e os movimentos de Aurora eram agora tão fortes que às vezes faziam Laura rir de surpresa, segurando a mão de Felipe para que ele sentisse. "Ela está dançando aqui dentro", dizia Laura, com um sorriso que iluminava o quarto, apesar da palidez crescente. Mas as crises de fraqueza estavam mais frequentes, e cada dia exigia um esforço hercúleo dela. Felipe, sempre vigilante, ajustava tudo para mantê-la confortável. Comprava almofadas extras, cozinhava sopas leves que ela conseguia comer e lia para ela quando o cansaço a impedia de pintar ou escrever. Ele escolhia livros leves, como contos de fadas, e fazia vozes engraçadas para os personagens, arrancando risadas dela mesmo nos dias mais difíceis. Uma tarde, enquanto descansavam no sofá, Laura teve uma ideia. "Felipe, quero fazer algo especial para Aurora, um presente que ela possa guardar." Ela pediu a ele que pegasse suas aquarelas e, com dificuldade, começou a pintar um livro ilustrado, com animais e paisagens que contavam histórias simples, mas cheias de amor. Cada página era um pedaço de sua alma, um legado para a filha. Felipe a ajudava, segurando os pincéis quando as mãos dela tremiam, e sugeria nomes para os personagens, como o coelho Sr. Orelhudo, que fez Laura rir até lacrimejar. "Você é péssimo com nomes",
brincou ela, mas seus olhos brilhavam de gratidão. Enquanto isso, Felipe planejava algo em segredo. Ele queria dar a Laura um momento inesquecível, algo que celebrasse o amor deles e a chegada de Aurora. Com a ajuda de Clara e Dona Ana, ele organizou uma noite especial no terraço do prédio, transformado com luzes suaves, flores e uma pequena mesa decorada. Quando Laura subiu, apoiada no braço dele, ficou sem palavras. «Felipe, o que é isso?» perguntou, os olhos arregalados. Ele sorriu, guiando-a até a mesa. «É uma noite para nós três, você, eu e Aurora». Eles jantaram sob as estrelas, com uma playlist de músicas que marcaram a história deles tocando ao fundo. Laura, mesmo fraca, dançou com ele, os pés descalços no chão frio, rindo quando ele a girou devagar. «Você ainda me faz sentir como se eu pudesse voar», sussurrou ela, encostando o rosto no peito dele. Mas a realidade da doença não dava trégua. Dias depois, Laura teve outra crise mais grave que a levou ao hospital. Felipe ficou ao lado dela, segurando sua mão enquanto os médicos ajustavam os medicamentos. O Dr. Mendes foi direto. «Laura, estamos chegando num ponto crítico. A gravidez está acelerando a progressão da doença. Precisamos considerar um parto antecipado para proteger você e o bebê». Laura, com lágrimas escorrendo, olhou para Felipe. «Eu quero que ela nasça forte, Felipe. Mesmo que isso signifique menos tempo para mim». Ele assentiu, incapaz de falar, mas segurando a mão dela com força, como se pudesse ancorá-la à vida. O parto foi marcado para dali a 2 semanas, e Felipe passou cada dia ao lado de Laura, ajudando-a a terminar o livro de aquarelas. Quando ela completou a última página, uma ilustração de um girassol com Aurora escrito no centro, Laura olhou para Felipe e disse: «Promete que vai ler isso para ela, mesmo quando ela for grande e achar que é boba». Ele riu, enxugando uma lágrima. «Prometo, Laura, ela vai saber que a mãe dela era uma artista, uma sonhadora, a mulher mais incrível do mundo». Naquela noite, Laura escreveu no diário: «Aurora, minha luz, você já é meu maior orgulho. Espero que essas páginas te mostrem quem eu sou, quem nós somos. Seu pai vai te guiar, mas eu estarei com você em cada pincelada, em cada sonho». Ela fechou o caderno, sentindo uma paz profunda, enquanto Felipe a abraçava, os dois deitados, ouvindo o silêncio da noite. Eles sabiam que o tempo estava se esgotando, mas o amor que compartilhavam era maior do que qualquer contagem regressiva. O dia do parto chegou como uma tempestade suave, trazendo consigo uma mistura de esperança e medo. Laura, agora no hospital, estava mais frágil do que nunca, mas seus olhos carregavam uma força que desafiava a exaustão. Felipe não saía de seu lado, segurando sua mão enquanto a equipe médica preparava tudo para uma cesariana de emergência. Antes de entrar na sala de cirurgia, Laura puxou Felipe para perto e sussurrou: «Seja lá o que acontecer, cuide da nossa Aurora. Diga a ela que eu a amei desde o primeiro segundo». Felipe, com lágrimas escorrendo, beijou a testa dela. «Você vai dizer isso a ela, Laura. Você é mais forte do que imagina». Mas no fundo ele temia o pior. O parto foi tenso, mas bem sucedido. Aurora nasceu pequena, mas perfeita, com um choro forte que encheu a sala de vida. Quando Felipe a segurou pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela tinha os traços delicados de Laura, os mesmos olhos castanhos que pareciam carregar um universo. Ele levou Aurora até Laura, que, ainda fraca da anestesia, conseguiu sorrir ao ver a filha. «Ela é linda», murmurou, tocando a mãozinha minúscula de Aurora. «Como você, Felipe». Eles passaram alguns minutos juntos, os três, como uma família completa, antes que Laura precisasse descansar. Felipe ficou ao lado dela, com Aurora no colo, sentindo que aquele momento era o mais precioso de sua vida.
Os dias seguintes foram uma batalha. Laura, embora exausta, insistia em segurar Aurora o máximo que podia. Ela cantava canções de ninar com uma voz fraca, mas cheia de amor, e contava histórias sobre o mundo que queria que a filha conhecesse. Felipe capturava cada instante com fotos e vídeos, sabendo que seriam memórias para Aurora no futuro. Clara e Dona Ana visitavam diariamente, trazendo amor e apoio. Uma tarde, Clara trouxe o livro de aquarelas que Laura terminara, agora encadernado, e Laura o entregou a Aurora, que dormia em seu berço. "É seu, minha pequena", sussurrou, ela com lágrimas escorrendo, mas a doença de Laura avançava implacavelmente. 2 semanas após o parto, ela começou a passar mais tempo dormindo, seu corpo cedendo ao cansaço final. Felipe, sentindo o inevitável se aproximar, organizou um último momento especial. Ele levou Laura, numa cadeira de rodas, para o terraço do hospital, onde o céu estava claro e estrelado. Eles ficaram lá, com Aurora no colo de Laura, olhando as estrelas. "Você se lembra de Ilhabela?", perguntou Laura, a voz quase um sussurro. Felipe assentiu, segurando a mão dela. "Aquele foi o melhor dia da minha vida", disse ele. Laura sorriu. "Para mim é este, porque tenho você e ela." Naquela noite, Laura adormeceu nos braços de Felipe, com Aurora ao lado. Ela não acordou. A partida foi tranquila, como se Laura tivesse escolhido aquele momento para descansar, sabendo que deixava amor suficiente para preencher o mundo. Felipe chorou em silêncio, segurando a filha, sentindo o vazio que Laura deixou, mas também a força do amor que ela plantara nele. Os anos passaram, e Felipe criou Aurora com todo o amor que prometeu. Ele lia o livro de aquarelas para ela todas. Às noites, contava histórias sobre a mãe, sobre como Laura pintava o mundo com cores que só ela via. Aurora cresceu com os olhos curiosos da mãe, um sorriso que iluminava qualquer sala e uma paixão por desenhar. Felipe, embora carregasse a saudade de Laura como uma parte de si, encontrava nela, na filha, a continuação do amor deles. Cada pincelada de Aurora, cada risada, era Laura vivendo através dela. Numa tarde ensolarada, quando Aurora tinha 5 anos, ela perguntou: "Papai, a mamãe está nas estrelas?" Felipe, segurando o diário de Laura, sorriu com lágrimas nos olhos. "Sim, minha pequena, e ela está brilhando por você todos os dias." Ele abriu o diário e leu a última frase que Laura escrevera: "Aurora, você é minha luz. Viva com coragem, ame com todo o coração e nunca esqueça que estou com você." E sob o céu claro, Felipe e Aurora olharam para o alto, sentindo Laura em cada raio de sol, em cada brisa, em cada batida de seus corações.